Alô, pessoal das segundas séries do ensino médio, do Colégio Cesídio Ambrosio. Uma boa tarde a todos vocês. Vocês receberam da escola essa apostila do Aprender Sempre, segunda série do ensino médio, tá? Essa apostila aqui, ela vai substituir a matéria do quarto bimestre nossa. São várias atividades, são várias habilidades que são estudadas desde o fundamental até o ensino médio. São atividades essenciais para a conclusão do ensino médio, ok? Então ela está dividida em 3 séries de exercícios. E eu fiz um roteirinho. Esse roteirinho que foi junto com o livro tem um exemplo para cada série de exercícios, tá? Então a primeira série de exercícios, ela começa com os números racionais. Então, o que são os números racionais? São os números que podem ser escritos sob forma de fração, tá? Estudo dos números racionais. Então eu coloquei aqui todos os números que podem ser escritos sob forma de fração. Daí vem as frações, propriamente dito, os valores decimais de cada fração. Por exemplo, a fração 1 meio. 1 meio é 1 dividido por 2, que é 0,5. Então eu posso considerar como fração de 1 meio, ou 1 sobre 2, ou 0,5, que também significa a fração de 1 meio. É também um número racional. E junto com os números racionais, vão também os números irracionais. O que vem a ser os números irracionais? São aqueles cuja raiz não dá exata. A raiz dá um decimal. Por exemplo, aí tem a raiz de 2. A raiz de 2 é 1,4142, 135 e vai embora. Nunca tem fim esse decimal. Então é um número que não pode ser colocado nunca como denominador numa fração. A raiz, que não é exata, ela vai virar um número irracional, ok? Então isso aí resume-se a primeira série de exercícios. Então lá vai ter exercício para ser feito, achar valor decimal da fração, fração equivalente. O que vem a ser fração equivalente? É o mesmo tamanho do pedaço. Tanto faz você pegar a metade do bolo como pegar 2/4 do bolo. Você pegou um bolo, dividiu em 4, pegou 2. Ou pegou o bolo, dividiu em 2, pegou 1. É o mesmo tamanho do pedaço, tá? Então são frações equivalentes. Então isso aí a gente resumiu no roteiro para vocês fazerem aí a primeira série de exercícios. A segunda série de exercícios é o estudo dos triângulos. Então aí tem classificação dos triângulos, triângulo classificado quanto ao seu lado, ele pode ser equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e retângulo, escaleno, 3 lados desiguais. E a classificação quanto aos ângulos? Aí vem o retângulo, tem um ângulo reto, 90 graus, o triângulo acutângulo tem os 3 ângulos menores do que 90 e o triângulo obtusângulo, que tem um dos ângulos maior do que 90. Tá? Então eu dei um exemplo para todos eles aí. Estudando o triângulo retângulo, vem o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele pega um triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo reto ele chama de catetos, e o lado maior, a hipotenusa. E a teoria dele é que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos. Então eu dei um exemplozinho aí, cateto valendo 3, quadrado de 3 é 9, quadrado de 4 é 16, 9 e 16, 25, quadrado de 25, tá? Então a hipotenusa desse triângulo será 5, ok? E falei alguma coisa sobre triângulos semelhantes.
Como é que eu sei que um triângulo é semelhante? Ele tem os mesmos ângulos e os lados proporcionais, tá? Tem os mesmos ângulos e os lados proporcionais. Então eu sei que ele é um triângulo semelhante. Então aí está a segunda série de exercícios trabalhando triângulos. E para terminar aí o livrinho, tem sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? É vários números formados pela soma de um número, sequência aritmética, né, a PA. Você pode fazer uma sequência de números somando uma razão, uma constante. Eu dei o exemplo aí, começando pelo 3, 3 somando com 5 dá 8, 5 somado com 8 vai dar 13, 13 com 5 dá 18 e assim por diante, tá? Eu formo uma sequência de números somando 5. Ou posso ter a PG. O que é a PG? É a progressão geométrica. Você faz a sequência de números multiplicando por uma razão. Então, começando por 3 também. 3 vezes 5 vai dar 15. 15 vezes 5 vai dar 75. 75 vezes 5, 375 e assim por diante, tá? Então eu tenho a PG, progressão geométrica. Assunto que a gente aprende lá no primeiro ano. Primeira série do ensino médio a gente aprende isso aí, tá? Daí tem umas formulazinhas. Na PA, como é que eu acho o termo geral? Qualquer termo da PA, seja o termo 10, o termo 11, qualquer termo, eu uso a fórmula AN, que é o termo geral, igual a 1 mais N menos 1, vezes a razão. Onde o AN é o termo que eu estou querendo, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos. Se eu estou querendo achar o 10º termo, ela tem 10 termos. Então o N é 10. E a razão, o R, é aquela constante que está sendo somada para fazer a sequência, tá? E na PG, como é que eu acho o termo geral da PG? A N também, igual a 1 vezes a razão. Na PG, a razão é formada pela letra Q. A letra Q que significa quociente, porque a razão é a divisão do segundo pelo primeiro termo. Como está sendo multiplicado, para achar a razão eu divido. Operação inversa. Então eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro. Então, o termo geral da PG é a N igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Elevado ao número de termos menos 1. Tá joia? Beleza, então? Então aí, ó, está recordando uma habilidade que é lá do primeiro ano. Eu coloquei todas as formulazinhas necessárias e os exercícios estão lá, terceira série de exercícios do livretinho seus aí. Tá joia? Como exemplo de PA, eu dei esse exemplo do 3, do 8, do 13, com razão igual a 5. Eu pedi o termo geral quando ela chegar lá no 10º termo, no N igual a 10. Então, quando ela chegar no 10º termo, ela vai estar valendo 48. Então, eu peguei o A1, 3, mais 10 menos 1 vezes 5. 10 menos 1 dá 9, vezes 5, 45. Com 3, 48. Tá? Então, eu achei o AN para N valendo 10. Beleza? Para a PG. Para a PG. O A5. O A1 valendo 3. A razão 2. O N valendo 5. Então, se eu tenho a razão 2, começo por 3, eu vou ter 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24 e assim vai. Então, ó, para N igual a 5, o A1 igual a 3, qual seria o termo 5? Então, A5 igual a 3 vezes 2 elevado a N menos 1, elevado a 5 menos 1.
Então seria 3 vezes 2 a quarta, 3 vezes 16, daria 48, tá? Então, se eu for montar essa PG, eu vou montar dessa forma. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48, tá? Então é uma geralzinha para vocês, para trabalhar esse livrinho aí, recordando as habilidades que foram trabalhadas lá no sexto ano, frações, tá? Frações do sexto ano, triângulos, vem retângulo, vem semelhante, nono ano, e essa progressão aritmética e geométrica, matéria da primeira série do ensino médio, tá? Então foram dados no roteiro as fórmulas e um exemplo para cada caso do livrinho de vocês, que está dividido em 3 séries de exercícios. Ok? Qualquer dúvida, o pessoal já sabe o meu WhatsApp. Dá um alô para a gente está passando novamente para vocês, tá joia? Um bom estudo para vocês e até breve.